Olá, terapeuta infantil fora da caixinha, tudo bem com você? Eu sou a Paulinha, psicoinfantil, psicóloga infantil, especialista em autismo, e nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante, que é a ansiedade em crianças autistas. Tudo que for dito nesse vídeo também pode ser adaptado para adolescentes, mas como a minha atuação clínica é até 12 anos no consultório, eu preciso alertar que é baseado nas minhas experiências e também estudos na área do autismo, sendo que as crianças são o meu foco principal de atuação clínica. Vamos conversar? Primeiro, é legal a gente entender que o cérebro da pessoa autista, ele é um cérebro que gosta e se interessa por padrões e repetições. Tanto que é um dos critérios diagnósticos, certo? Se você não sabe sobre os critérios diagnósticos do autismo, tem vídeo aqui no canal explicando como é que faz o diagnóstico e quais são as áreas essenciais para a gente realmente fechar o diagnóstico de autismo, tá? Então, considerando essa questão, a ansiedade é muito comum nos pacientes autistas. Eu não sei se você atende crianças autistas ou se você é pai ou mãe de uma criança autista, mas saiba que a ansiedade é comum, tá? No autismo. Devo dizer que na sociedade atual a ansiedade é comum para todos, né? Para a maioria da população. De acordo com o dado da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, 9,3% dos brasileiros sofrem com ansiedade patológica. Quando eu digo ansiedade patológica, eu quero dizer que essa ansiedade traz prejuízos para essa pessoa, tá? Então esse é o significado de uma ansiedade patológica. Todos nós temos ansiedade. A ansiedade é um dos sentimentos que faz parte da vida. Porém, quando a ansiedade começa a te trazer prejuízos a longo prazo, ou a curto e médio prazo também, aí a gente tem uma ansiedade patológica e possivelmente você vai precisar de medicação e terapia, né? Então, no autismo é comum que essa ansiedade ela acabe sendo patológica. Ela faça a criança sofrer por antecipação, ou sofrer porque algo não aconteceu do jeito que ela esperava, ou sofrer porque ela está esperando algo de uma forma muito intensa e aquilo é muito difícil, aquele processo é muito difícil para ela. Então vamos conversar sobre algumas estratégias que podem ajudar o seu paciente. Primeira dica é comunicação clara e visual. Sim, independente se sua criança é verbal ou não verbal, a comunicação visual, ou seja, usar estratégias e dicas visuais, rotina visual, ajuda aquele cérebro a se organizar, tá? Para um cérebro, receber uma informação visual é como se eu filtrasse toda a necessidade de interpretação auditiva ou da conversa e da troca e eu focasse exatamente no que aquela informação está trazendo. Por exemplo, se eu te dou um calendário de 30 dias e bem no meio do calendário tem um avião, sei lá, tem 3 aviões no meio do calendário, o que você vai entender? Opa, nesses 3 dias tem viagem de avião. Então, eu não preciso te explicar nada além de trazer aquela informação, tá? Então, é por isso que o visual ajuda tanto. Tem uma frase muito boa que fala que a dica visual, ela ancora o cérebro. Então, assim como uma âncora ancora o barco no mar, a dica visual ancora o cérebro para aquela informação. Então, ela faz tipo, vush, entendeu? Olha a minha trilha sonora, né? Vush, é como se puxasse o cérebro para que ele falasse, então é isso, tá? Então, gente, dica visual, usem muito e para tudo. Não precisa, mas meu filho já fala, mas ele conversa, mas ele se comunica. Gente, olha aqui para mim e me conta, você terapeuta infantil não tem uma agenda? Você organiza tudo que você tem na tua semana para fazer, coloca lá, tem muitas terapeutas fazendo papel ainda para ajudar mais ainda o cérebro a organizar a informação, porque quando a gente escreve no papel tem mais essa questão. Outras já usam digital e tudo bem, mas tem lembretes lá que ajuda, coloca cores. Eu, por exemplo, minhas agendas são tudo com cor. Tipo, tem um paciente da cor tal, por quê? Ajuda o meu cérebro a se organizar quando ele olha a agenda. E eu tenho no celular e tenho do papel também. Quando eu quero mudar algo que é tipo agora, mês de julho, né? Que a gente tá no mês de julho, mudei vários horários de pacientes por causa dos furos na agenda, né? Um viajou aqui, outro viajou ali. E aí, para conseguir organizar melhor, eu fui puxando pacientes para o começo da semana para organizar, não ficar aqueles buracos, tipo, atende um, aí 2 espaços, aí atende outro, sabe assim? Então, consegui organizar. E eu fiz um calendário à mão, eu desenhei um calendário, colei na minha parede, tirei uma foto no celular para eu ter acesso fácil também. Mas pensem, o visual, para mim, que sou uma pessoa, a princípio, né, neurotípica, com uma comunicação adequada, nada da minha ansiedade me traz prejuízo, mas eu preciso dessa organização visual.
para organizar minha semana e meu mês, que vai ser atípico, digamos assim. Então, usem toda essa explicação para vocês usarem dica visual com os filhos de vocês. Os 3 filhos, não é só a criança autista. Usa dica para tudo que gerar ansiedade nessas crianças. É o começo da volta às aulas, é as férias, é uma viagem, é uma visita que vai chegar em casa, é um passeio que vocês vão fazer que a criança está animada para ir. Tudo isso pode, né, e deve ser antecipado. Eu vou falar de antecipação daqui a pouco, né? Dei um spoiler já, mas a gente pode organizar com as dicas visuais, tá? O 2 já vou falar sobre rotina e previsibilidade. Então é sobre essa questão de antecipar para sua criança o que vai acontecer. Mas é assim, digamos que vocês vão fazer uma viagem para o exterior, para os Estados Unidos, e o teu filho tá muito animado porque ele adora a Disney. Sei lá, tô dando exemplos comuns aqui do consultório. E aí você avisa ele 2 meses antes. Gente, precisa avisar 2 meses antes? Não precisa, tá? Também entra uma questão aí da gente ter uma noção do quanto que aquela criança vai ficar ansiosa, tipo 2 meses olhando o calendário. Não precisa, sabe? Então, veja lá quanto tempo faz sentido para tua criança saber da viagem. E sim, ela vai ficar ansiosa. A gente também fica, gente. Tem uma coisa importante nesse vídeo que é a gente lembrar muito dessa frase que eu vou deixar aqui embaixo. A gente não elimina a ansiedade. Eu vou repetir. A gente não elimina a ansiedade. Não tem como eliminar a ansiedade. Ela faz parte do esperar alguma coisa, do medo de alguma coisa, da expectativa de alguma coisa, tá? Então faz parte. A questão é o nível de ansiedade que a gente tem para tal coisa. E aí entra na questão que eu falei para vocês do patológico e não patológico. Portanto, se tem uma viagem chegando, avise com um tempo de antecedência que uma criança dá conta de lidar. Tipo, talvez 2 semanas seja suficiente, talvez 2 semanas seja suficiente. Sabe quando o pai ou mãe viajam e aí a criança fica naquela expectativa do pai voltar para casa? Coloca no quadrinho, pega a fotinho do papai, faz adesivos da fotinho e põe no calendário lá 5 dias que o papai tá viajando, ou quando o pai viaja tem uma fotinho dele chegando de avião. Tudo isso ajuda a criança a olhar para o calendário e falar: 3 quadradinhos para chegar papai. Ela pode ainda não ter uma noção temporal igual a nossa, claro, ela é uma criança, mas aquilo gera uma calma, sabe? Ela ansiosa e fala: 2 quadradinhos, 1 quadradinho, tá chegando, papai chega amanhã. Então ela consegue se aproximando dessas noções temporais e também ajudando ela na ansiedade dela. Número 3, estratégias de enfrentamento e relaxamento. Em inglês tem muita coisa sobre coping strategies. Eu vou deixar aqui, ó, coping strategies. Por quê? São habilidades de enfrentamento. É que é muito difícil em português esse nome, ele não faz muito sentido, né? Mas é as habilidades que a gente tem para lidar e nos organizar frente à ansiedade, tá? Existe uma pesquisa interessante chamada Rainbow. E eu vou ler para vocês o que é cada... Eu vou traduzir enquanto eu falo, tá? Então, cada letrinha é uma parte desse Rainbow. Ele é de 2020, da Grace Wackley, ela que criou essa ideia. E no Rainbow fala o seguinte: o R é reconhecer emoções e sentimentos. No A é ações que podem te ajudar a reduzir a ansiedade e o estresse. No I, identifique algo que você é grato, né? Alguma coisa que você é grato. No N é perceba seus pensamentos, desafios e recrie, reorganize esses pensamentos negativos, tá? Ou negativos não necessariamente, né? Ele fala unhelpful, tipo os pensamentos que não te ajudam. Aqueles pensamentos que estão problematizando um pouco a situação. No B é seja gentil com você mesmo e com os outros. Aceitação das diferenças. No O fala sobre os outros podem ajudar. Para quem que eu posso pedir ajuda? E no W, o que eu posso controlar ou mudar e o que eu não posso mudar. Então é para a gente ter uma percepção de que temos uma situação que nos gera ansiedade ou estresse ou medo. Frente a essa situação, o que eu posso fazer? Então eu posso cuidar da forma que eu sinto, que eu analiso, que eu enxergo a situação, dos meus pensamentos, mas eu não posso mudar a ação do outro, a forma que o outro lida, a forma que o outro me trata, né? Eu posso pôr limites e tal, mas tipo numa empresa ou algo assim é muito mais difícil, né?
Então eu gostei muito quando eu li sobre esse Rainbow, porque na psicologia a gente trabalha muito sobre a psicoeducação das emoções, né? E trazer para a criança é um formato bem da terapia cognitivo-comportamental esse, né? De olhar pra gente, para as nossas crenças, nossos próprios pensamentos, emoções e sentimentos, é muito legal. Ainda nessas questões de estratégias de relaxamento, né? A gente também tem o canto da calma, a gente tem acomodações sensoriais. Então, essas são abordagens de estratégias que podem ajudar o teu paciente. Eu vou deixar 2 fotos aqui de cantos da calma para vocês entenderem o que é. E também, acomodações sensoriais são, claro, precisa ter uma TO para te ajudar, que é uma terapeuta ocupacional. Sim, é muito importante que tenha uma terapeuta ocupacional na equipe para te ajudar com acomodações sensoriais que vão realmente ajudar o seu paciente, tá? São elas que são responsáveis em fazer, de fato, uma análise sensorial e entender o que aquele corpo busca para se regular. Então isso é muito importante e ajuda demais em questões de ansiedade. Até porque, quando a gente tem um paciente autista, a gente quer trabalhar a autonomia dele, né? Então eu quero que essa criança, por exemplo, um belo dia, ela entenda, nossa, tem prova amanhã, tô nervosa, tô ansiosa, tô começando a sentir essa sensação de medo sabe, aquele mix. Mas ela começa a entender o corpo dela e ela pensa: tia fulaninha, que é a TO, me ensinou a usar a lycra nessa hora. Vou na lycra. E ela mesma busca a sua forma de relaxar, sabe? Ou tia Paulinha me ensinou a respiração da mão. Vou usar a respiração da mão. E lá vai ela, que a respiração da mão é sobe, desce. Sobe, desce. Isso tem que respirar, tá? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então respira, solta, respira. E daí é bom porque a mão tá sempre com a gente, entendeu? Não é uma coisa externa. Ela não tem que levar um objeto. É tipo olhar a mão e lembrar que sobe e desce vai ser 5 respirações. A gente sabe que o oxigênio que a gente respira quando estamos em questão de ansiedade ajuda o nosso cérebro a se organizar. Ele entra e fala, oi galera, e vai ajudando esse corpo a receber informações com mais organização. Número 4, comunicação e apoio emocional. Então eu quero que esse paciente entenda que ele pode pedir ajuda, tá? E como que ele vai fazer para pedir ajuda antes de entrar num nível muito alto de ansiedade que pode comprometer a forma que ele está recebendo informações do mundo e organizando tudo aquilo que ele está ouvindo, ou pensando, ou sentindo. Então você como terapeuta, ou você como pai e mãe, acolha essa criança, sabe? Não fala assim, é besteira, não precisa chorar por causa disso, tanto faz. Não, se alguém está sentindo uma coisa, aquilo é verdade para aquela pessoa. Não é a gente que vai falar assim, que bobeira. Tá com medo de não sei o quê. Não, gente. O medo é genuíno e é da pessoa, tá? Então a gente tem que respeitar a forma de ser de cada um e aprender a ser empático e acolher e validar aquela emoção, né? Então a gente valida oferecendo apoio e se aquela criança quiser ajuda, a gente oferece estratégias. Se ela só quiser um abraço e chorar, tá tudo bem também. Nem tudo é resolução de problemas o tempo todo. E é claro que eu não podia deixar de falar sobre o apoio terapêutico, né, para essas crianças. Então, caso você seja pai ou mãe, busquem terapeutas infantis que são especializados na área do autismo para ajudar vocês nesses momentos. Porque faz sentido que vocês tenham apoio. Ninguém te ensinou a lidar com ansiedade em criança, muito menos com ansiedade em crianças autistas. Então, talvez você precise de um apoio profissional. E se você é terapeuta infantil, lembre que quando a gente vai atuando com as crianças, a gente precisa entender cada caso, tá? Não dá para generalizar porque é uma criança autista, todas funcionam assim. Isso não existe para nenhum diagnóstico, né? Então eu sempre falo isso nos vídeos. Acho que essa é uma frase que constantemente eu vou estar falando no meu Instagram. Por sinal, se você não me segue, já clica aqui embaixo e me segue. Aqui na legenda tem o link do Instagram. Já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal, que isso apoia o meu trabalho para eu poder continuar fazendo vídeos para vocês. Então, terapeuta, quando você for analisar o caso da criança autista, é claro que você precisa lembrar que pessoas autistas, de maneira geral, têm uma rigidez cognitiva, têm dificuldades em flexibilizar o pensamento e isso gera ansiedade. Se eu tenho um pensamento rígido, onde eu vivi uma experiência e eu acho que sempre tem que ser daquele jeito, quando algo muda, eu me sinto ansioso, eu tenho medo. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que esse caminho também chega na escola? Será que a minha mãe virou na rua errada? Isso me gera ansiedade, tá? Então, lembrem da forma que esses cérebros funcionam, né, quando vocês estiverem trabalhando com as crianças autistas, tá?
Por sinal, eu quero deixar uma dica de livro, vou deixar a foto dele aqui do lado, se chama O Cérebro Autista, da Temple Grandin, que é uma pessoa autista e escreveu esse livro para ajudar a gente a entender melhor o funcionamento de um cérebro autista. Ele é muito rico em informação e traz pra gente essa compreensão sobre como funciona de fato o pensamento de uma pessoa autista. E aí, já que entramos no tema livros para indicar, eu quero indicar esse também aqui, O Que Me Faz Pular, que também tem um documentário agora, tá, sobre ele. Eu não lembro se o documentário tá na Netflix ou na Amazon, ou se nenhum deles, mas, bom, põe na internet, procura que vale a pena. Esse é um livro escrito por um menino autista não verbal, então, que ele tinha linguagem não falada, né, ele só digitava no computador, e ele responde várias perguntas que a gente sempre quis entender da forma que o cérebro autista funciona. Então eu também acho que esse livro pode ajudar vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender e saber como ajudar sua criança ansiosa. E nos vemos nos próximos vídeos. Lembrando que a gente não elimina a ansiedade de ninguém, a gente apenas ensina essa pessoa a se organizar melhor frente a esse sentimento. Lembrando também que a ansiedade ela não é um sentimento negativo, ela faz parte dos nossos processos da vida. O que ela não pode fazer é piorar a nossa qualidade de vida ou trazer prejuízos sociais, ambientais e etc. para nossa vida, tá bom? Então, já deixa um like, deixa um comentário aqui pra mim e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!